noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E como disse, para todo o Brasil também, pelo site www.redeecotv.com.br. Eu já estava morrendo de saudade de vocês, porque na semana passada eu não estava aqui, mas apareceu no meu programa uma cobertura que eu fiz do jantar no clube, no tênis clube aqui na cidade de Santo André, em comemoração ao Dia do Advogado, um jantar dançante maravilhoso. Nós tivemos um pequeno problema de áudio naquela quinta-feira, mas eu quero já aproveitar neste momento e agradecer à Rede Eco TV, que dispensou uma atenção especial de toda a sua parte técnica. Um pequeno problema que tivemos, mas a Rede Eco TV, através do seu diretor Clóvis, a qual eu cumprimento e mando um grande abraço, e também a toda a parte técnica, ao grande amigo também, Tony Duarte, que ele cedeu parte do seu programa, sempre informando do pequeno problema que houve. E a Rede Eco TV disponibilizou várias reprises do meu programa na grade aqui da emissora. Então, obrigado a vocês que estiveram comigo na quinta-feira e estiveram comigo em todas as reprises. Meu programa também está indo ao ar às 13 horas durante a semana. Então você sempre está comigo, isso é muito importante. E hoje eu estou aqui ao vivo. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Hoje nós temos um tema muito interessante, os direitos das pessoas com necessidades especiais. Um tema muito interessante. Eu vou falar o nome já dos meus dois convidados aqui. Hoje, para se ter uma ideia, existe 4 milhões de habitantes com algum tipo de deficiência no Brasil. Realmente, isso é um índice muito alto. Vamos falar também a respeito dessa acessibilidade. Como anda a acessibilidade a estas pessoas? Como anda esta inclusão social? Como andam os direitos humanos? Se no Brasil eles são aplicados? Se as leis são satisfatórias nesse sentido? Tudo isso nós vamos conversar e é por isso que eu quero a sua ligação. Veio uma discussão também, através de uma notícia, de um projeto de lei que está lá no Senado, que realmente foi apresentado pelo senador José Pimentel, a respeito de uma eventual centralização aí do atendimento em relação a estas pessoas com necessidades especiais. Muito se discutiu, vai se acabar com a PAI, não vai acabar com a PAI, as ONGs estão sofrendo com isso, como ficará todo este problema? A presidente Dilma, através da sua sensibilidade, trouxe uma nota que isso não vai ocorrer. É por óbvio, no Brasil, o terceiro setor, ele ocupa muito bem esse espaço com muita competência. E eu tenho certeza que a presidente Dilma, sensível a toda esta situação, realmente não vai acabar com a PAI. Mas é muito importante nós realmente colocarmos a nossa fala, colocarmos o nosso programa à sua disposição, para nós podermos tratar de assuntos interessantes como esse, e aliás, de muita importância para todos nós brasileiros. Nesta noite, então, para falar deste tema, os direitos das pessoas com necessidades especiais, eu vou conversar com ela, uma grande amiga, uma grande advogada e uma grande mulher. Eu estou falando da doutora Alice Afonso. Ela preside a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência na OAB de Santo André. Também, ao lado dela, vou conversar com um grande advogado, doutor Bruno Leonardo. Ele é membro da Comissão dos Direitos das Pessoas, também com deficiência da OAB de Santo André. Agora, eu estou com ele aqui. E você, comigo aí na sua casa, conosco. Faça a sua pergunta no 2379-4733. Doutora, obrigado pela sua presença mais uma vez no meu programa, viu? É um prazer estar aqui, muito importante para nós o seu programa. Eu que te agradeço, doutor. Obrigado mesmo, de igual forma, pela sua presença e nós debatermos hoje, né, nessa conversa gostosa entre amigos aqui, sobre um tema tão especial. Eu falava no início que existem hoje 4 milhões de pessoas no Brasil que têm uma deficiência, que é portadora de uma deficiência. E isso realmente é uma questão séria. E a primeira pergunta que eu faço à presidente da comissão é: qual é o trabalho que a comissão da Ordem dos Advogados daqui de Santo André desenvolve nesse sentido? Qual é a função dessa comissão? Essa comissão é muito importante porque ela é multidisciplinar. Nós trouxemos de volta para nós, para essa comissão, os deficientes, a família do deficiente, psicólogos, porque a comissão, por si só, ela deveria ser só de advogados. Mas nós temos que ter esse núcleo junto conosco,
porque eles é que sabem como lidar com o deficiente, eles nos ensinam muito. Então, a nossa comissão é multidisciplinar. Eles fazem parte como um núcleo de apoio para a gente. Então, nós temos, assim, uma meta na frente, que é isso, a gente sempre bate sempre na mesma tecla, mas vamos fazer isso sempre. Nosso problema, o nosso trabalho, aliás, é a sensibilização. Sensibilização que nos traz o deficiente para mais perto, para viver a vida como ele deve viver e não para ser relegado. Então, a sensibilização, e nós temos também que expor e intensificar as barreiras que o deficiente passa, né? Então, nós temos, além de barreiras arquitetônicas, nós temos barreiras atitudinais. Quer dizer, ninguém sabe lidar, conversar com o deficiente. Então, a nossa missão é importante, é uma missão, praticamente. Nós temos valores, né? Gostaria de falar. Posso? Claro, falar claro, por favor. Dos nossos valores, a nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de ética. Nossa comunicação deve ser clara e precisa no gerenciamento de ser em equipe, consciente e todo mundo junto, né? Essa ética que nós dizemos é uma ética que você deve respeitar, né, o deficiente. E é o seguinte, nós somos advogados, nós estamos lá recebendo os deficientes, mas nós não estamos nós estamos direcionando, talvez às vezes resolvendo alguns problemas, mas nós não podemos lidar com ele. Por exemplo, não podemos entrar com uma ação com os que nos procuram. Então, nós estamos lá para direcionar, para ver onde é que eles têm que ir. Nós temos indicado muito a Defensoria Pública, né, quando o deficiente não pode pagar um advogado. Nós não indicamos advogados lá, sabe? Nós estamos dentro de uma ética de acompanhamento e direcionamento do deficiente e da família do deficiente. Perfeito, eu entendi. Muito bom. Isso é muito importante para nós, porque nós não podemos lidar com ele diretamente. Uma pergunta que eu faço para vocês dois, até fazendo uma questão e um paralelo. O nosso Estado, ele é deficiente no atendimento? Através de suas leis? O Estado é deficiente. A pessoa que necessita de alguma coisa especial não é deficiente. O deficiente realmente é o Estado. Veja, algumas pessoas são deficientes. Estão ali, são deficientes mesmo. Não tem cura, não adianta. Outras pessoas estão deficientes. Vai que você vai ali e quebra a perna. Vai ficar lá um mês com a perna engessada sem conseguir andar. Você está deficiente. Nesse momento, você vai ver o valor que é a acessibilidade. Na hora que você tiver que subir uma escada porque não tem uma rampa. Na hora que você tiver que andar numa calçada toda esburacada, como que vai andar? Então, doutor Bruno, nessa questão foi interessante. Nós estamos caminhando para uma questão fundamental que é a acessibilidade. Sim. Quando nós pegarmos hoje um Brasil como um todo, e nós falamos até dessa deficiência das leis, leis existem e elas não são aplicadas, é isso? Exatamente. Esse é o problema maior do Brasil. Tem lei para tudo. Só que na hora de executar, não funciona. Você pode pegar a nossa legislação do município, a lei orgânica do município, só nesse um capítulo nós temos mais de 15 artigos sobre os deficientes, né? Mas nenhum deles está sendo, quer dizer, ninguém põe isso em prática. Então não é existe. A lei, sabe? A lei é boa, a lei é fantástica. A letra fria da lei, ela continua lá, né? Ela não é aplicada. Existe, então, falta essa inclusão social desta sociedade que são os portadores de necessidades especiais. Agora, o que eu pergunto para vocês é o seguinte, especificamente na cidade de Santo André, existe um número que vocês tenham conhecimento de quantos portadores de necessidades especiais existem na nossa cidade? Esse é o nosso grande assunto. Bom,
Chega a ser uma vergonha, né? A lei determina que o município faça um censo para saber quantos deficientes tem em Santo André. A cada 4 anos. A cada 4 anos. Até porque com isso você vai conseguir direcionar uma política pública. Não adianta passar 10 ônibus com necessidade especial, com acesso a pessoas com necessidades especiais, num lugar que não tem ninguém com necessidades especiais, de modo geral. Claro que a pessoa pode ir lá, óbvio. E enquanto passa um ônibus num lugar que tem um monte de pessoas deficientes, só tem um ônibus com acessibilidade, por exemplo. Como que a gente vai saber como melhor direcionar o recurso? Mas acontece essa distribuição, foi bom até tocar, essa distribuição nos grandes centros, por exemplo. Sim. Se investe muito em questões pontuais, mas determinados bairros, por exemplo, não existe. E o portador da necessidade, ele anda pela cidade inteira como um todo. Então, se dá uma visibilidade em determinados pontos, quando em outros não é cumprido, é isso? Exatamente. Mas você perguntou se nós temos assim um censo, né, de quantos... Acontece o seguinte, o censo que voa por aí é o que foi feito pelo como é que chama que fez o censo? IBGE? IBGE. Não é o verdadeiro, não é mesmo. Nós temos trabalhado muito com relação a isso, temos conversado, entramos com um pedido no Ministério Público. Existe uma ação, que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para que o nosso censo seja feito a cada 4 anos e não um censo assim... periférico, ele tem que responder a um relatório perfeito e detalhado. Que tipo de deficiência, como vive, como come, como dorme, se estuda, se não estuda. É um relatório total do deficiente e não é igual ao do IBGE. O IBGE, eu tenho gente que veio nos procurar para dizer... em apartamentos, né? O fiscal do IBGE, ou a pessoa que está fazendo o censo, vai lá e chama, sorteia, foi num prédio, sorteia alguns apartamentos, né, para fazer o relatório. Aí um amigo nosso falou assim, mas o meu vizinho não foi chamado e ele é deficiente. Ah, não, mas agora não dá mais porque nós já fizemos, sabe, já... Faz por amostragem. Fizemos, Então, não é verdadeiro o número de deficientes que eles estão dizendo que tem no Santo André. Aqui não é mesmo. E nós estamos esperando um procedimento do doutor Ricardo, que é o nosso promotor, para ver como é que esse processo está lá no tribunal há quase 5 anos. E ninguém define isso, ninguém traz. Então existe um descaso, essa é a verdade. Existe um descaso, sim, das sim. autoridades competentes Sim. em relação a esta questão. Se nós pegarmos essa história do deficiente, né, desde a época antiga, ele já era excluído da própria sociedade. E hoje permanece essa exclusão do deficiente da sociedade justamente pela falta dessa inclusão, exatamente, quando não se atende. Porque quando nós falamos em acessibilidade, não se dá para pensar apenas numa rampa, né? Você tem que pensar que nessa rampa tem uma porta, e o tamanho dessa porta, e essas condições, não é isso? Tem que saber, inclusive, para onde a porta abre. Então... Um exemplo é o banheiro. O banheiro para deficiente, geralmente as portas abrem para dentro, mas um banheiro adaptado para deficiente tem que abrir para fora. Imagina que a pessoa está com uma cadeira de roda num corredor. Isso aconteceu na prática. Eu não sou deficiente, e um deficiente que me mostrou. Ele entrou no banheiro e falou assim, como que eu vou abrir a porta se eu estou com a minha cadeira de roda? A porta abre para dentro. Como que ele vai abrir, ir para trás e sair? Não dá. Precisa de alguém para ir lá abrir a porta para ele. E se a porta abre para fora, ele consegue empurrar a porta. Ele tem espaço de manobra para fora do banheiro. Dentro do banheiro não tem tanto espaço de manobra. E aí, como fica? É um absurdo. Mas sabe que esses são casos pontuais e tal. Nós temos que pensar nisso com uma grandeza maior, um reflexo maior. Nós temos que trabalhar para que o poder público consiga ou faça alguma coisa nesse sentido. A maior dificuldade que nós temos é do poder público.
Porque o que ele tem que fazer, a nossa lei é fantástica, os direitos estão aí claramente esclarecidos nos artigos, mas não há uma ação, não há alguém lá dentro que se interesse assim, vamos fazer um censo. Existe uma lei dizendo que precisa fazer cada 4 anos, por que nós não fazemos? Porque vai gastar um dinheiro que não tem? Não sei, não existe isso. Então, o que acontece é isso, a gente faz o que pode. Aliás, nós queremos promover os direitos humanos e fortalecer a cidadania. Nós não estamos aqui para discutir política, nada disso. Claro. Mas nós temos que oferecer alguma coisa para que... Sabe o que é, Cristiano? Quando você lida com as mães de deficiente e tudo mais, aí você está mais perto do que é realmente a coisa. Sabe, o deficiente não deve ser somente discutido nos escritórios ou nas repartições públicas. Ele tem que ser vivenciado também com a gente, sabe? A gente tem que conhecer de perto. Então, quando a gente fala que precisa, é porque precisa, nós estamos sentindo mais perto. Não pode ser um assunto político, entendi, simplesmente. É tratado em fóruns, em debates, mas não é aquilo que você falou, não se vivencia, não se tem contato, não se tem aquela aproximação, não vem pra rua. Não representa, Por não isso tem... que a gente está falando da sensibilização. A sensibilização. E a gente faz esses projetos para esclarecer um pouco, para trazer um pouco o público, sabe? Para fazer uma força aqui, porque o deficiente tem que ser sensibilizado com relação ao deficiente. Sabe? Ainda existe aquelas barreiras que a gente sabe, né, de atitudes, de preconceitos. Então, não é só um problema público isso, do poder público, é um problema que nós temos que colocar a sociedade, de modo geral, em contato com isso. Por isso que a gente faz esses projetos todos que nós estamos falando. As doenças, existem aqueles que têm a doença congênita, né? Sim. Que isso já nasce com ela, e tem aqueles que adquirem proveniente de um acidente, digamos, de trânsito, um acidente de trabalho. Como tem o cadeirante, tem aquele com uma imobilidade por causa do acidente, ou nem está deficiente, totalmente deficiente, durou uns tempos. Entendeu? Quer dizer, existe também essa separação. Se você anda de muletas, não, mas daqui a pouco eu vou tirar as muletas. E aquele que não pode sair da cadeira, como é que fica? Hoje, como que anda a nossa biblioteca municipal? Não existe. Então, tem livros em braille, como é que anda? Faróis sonoros na nossa cidade, porque se você pegar um deficiente visual, você tem a necessidade de ter, né, um farol ali para que exista o auditivo, né? Sim. O auditivo para que ele, através daquele som sonoro, ele identifique, né? E eu não vejo isso na nossa cidade, né? Eu acho que também no Grande ABC, muito isso é raro, não é? Eu escuto, mas tem uma lei para isso. Tem? Que deve... a lei tem. Tem uma lei fantástica. Mas acontece que a gente não vê mesmo. Eu vi um farol desse uma vez em São Bernardo. Um farol em São Bernardo. Eu vi. Pode ter outros, eu consegui ver um, que era ali perto do Shopping Metrópole. Mas isso também faz anos. Muitos anos. Agora, eu acredito que ele nem não seja mais sonoro. Agora, nós temos uma lei nova aí, não é nova, de 2000, né? É uma lei federal, que deve ser cumprida. Então, a gente tem que fazer assim, o meio de campo para que os nossos políticos entrem e se dediquem a isso, né? Porque a lei é fantástica. E essa lei de 2000, ela fala do que? Da questão arquitetônica de prédios e... Posso falar para você? Claro, eu vou ler o textinho da lei. Por favor. É a Lei 10.098, de 19 de 12 de 2000, regulamentada pelo Decreto 5296, de 2 de 12 de 2004. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano. Esse mobiliário urbano é fantástico, porque é assim, os faróis que tem que ser... específicos, né, como você falou, de ouvir e tal,
para cegos. E é uma porção de coisas, é um mobiliário mesmo urbano. Na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. A construção também, isso aí é uma coisa muito importante. Quando se constrói, a prefeitura tem que ficar muito atenta para ver se essa lei está sendo cumprida quanto à acessibilidade, às rampas. Às vezes você vê uma rampa que alguém fez, uma rampa em pé, quer dizer, a cadeira não sobe. Eles desprezam as normas, né, que tem a BNT. Então, até a gente estava pensando aqui em levar para o nosso prefeito aqui de Santo André um projeto para ver exatamente isso, para colocar aqui para nós de Santo André, pelo menos o mobiliário urbano que nós precisamos, e também uma comissão que possa ser até da prefeitura, né, que vá ver todas as construções e os projetos, analisar os projetos e ver se está havendo essa com base nessa lei de 2000. Exatamente. Fazer uma fiscalização. Uma fiscalização. Realmente fiscalizar. O que eu acho, veja bem, eu acho que o próprio poder público ele falha. E realmente isso é o exemplo, né? Se você pegar hoje a nossa segunda língua oficial do Brasil é a de Libras, não é isso? É a segunda língua oficial do nosso país, é a linguagem de Libras. Você pega uma sessão municipal de uma Câmara, você pega uma sessão de uma Assembleia Legislativa, o deficiente, o auditivo, ele não tem a possibilidade, como cidadão, de acompanhar aquela sessão. Exatamente. Quando, na realidade, já deveria ter ali uma pessoa, um funcionário público concursado, para que ocupasse essa função específica, para que possa levar cidadania àquela pessoa. Então se percebe que das dificuldades existentes, que realmente não são feitas e criadas pelo próprio poder público no exercício das suas funções. Então isso realmente é muito interessante, e o trabalho que desenvolve vocês através da Comissão da Ordem, e eu tenho certeza que a Prefeitura Municipal deve estar sensível a essa situação, e que o prefeito, né, Carlos Grana, possa até receber vocês nesse sentido, para que realmente possa existir essa integração, para que exista essa inclusão verdadeiramente na prática, não é? Sabe, eu acho que tem que ter mais boa vontade. Por exemplo, nós frequentamos o CONDEF, o Bruno... Como anda o CONDEF? Fala um pouco. O Bruno tá, fala, Bruno. Está representando tem... a OAB, né, que você está Sim, representando. O CONDEF tem melhorado. Após alguns anos, já conseguimos fazer pelo menos uma coisa, que foi aprovar o estatuto, né? O estatuto. Não tinha até Não hoje. Tinha, Não tinha? Não tinha. Então tem... Quantas pessoas portadoras de necessidade especial fazem parte do CONDEF? Portadoras... Portadoras, que tem... Não, porque eles têm as cotas, né? Eles têm, então, mas tem... Tem só os representantes. Eles fazem parte? Não, só os representantes. Quer Sim, dizer, mas... Assim, qualquer pessoa pode ir até a reunião do CONDEF. Eu sei, qualquer pessoa, mas efetivamente esse conselho tem... Tem deficiente nele. Tem isso que eu queria saber. A exemplo tem o Zeca. O Zeca faz parte. O Zeca que é da SIG. Ele é cadeirante, é uma Sim. pessoa. Ele é bem atuante. Muito. Mas fica tudo assim, muito no vamos ver, sabe? É mesmo, tal. Então, para a gente entender, a gente vem, debate, argumenta. O que falta? Boa vontade, dinheiro? O que é isso? Então, normalmente é verba, porque tudo que tem que ser feito tem o seu preço. As verbas, não existem verbas, quer dizer, pelo menos a gente nunca consegue uma verba para fazer coisa. Alega-se isso, mas, por exemplo, voltando na questão do mobiliário urbano. Vai ter que trocar aqui o semáforo. Por que já não coloca um semáforo correto? Para comprar dois? Não tem noção. Entendeu? Por que já não vai lá, vai ter que trocar aqui o semáforo. Exatamente, vai trocar o semáforo. Por que já não coloca um sinal sonoro também? Não, vamos comprar o outro, que o preço é bem parecido, mas depois a gente compra de novo. É por isso que a gente tem que promover mesmo projetos, sabe? Porque
os projetos que chegam, pelo menos pelo que eu percebi, eu senti na própria pele, todos os projetos que entraram na prefeitura até agora, que a gente colocou lá, não foi pela OAB, por outros meios, nenhum deles apareceu, sumiram todos. Sumiram. Então, a gente tem que batalhar de outra forma, né? Então, nós temos que mostrar que o deficiente tem capacidade, ele pode fazer, ele pode dançar. Nós fizemos um evento agora na Universidade Federal, eu convidei uma capoeira, um grupo de capoeira, que tinha uma menininha down jogando capoeira e um menino que não tinha as duas pernas. Jogando capoeira, ele pode, entendeu? Lógico. A abertura foi com um coral de surdos. Você já viu um coral de surdos? Que maravilha. Cantaram um hino nacional, o pessoal se emocionou. Ai, olha, deficiente pode. Você entendeu? A sensibilização e a conscientização. Essa é a nossa meta e nós vamos fazer isso. Essa conscientização. É óbvio que perguntar isso, diante de tudo que vocês estão me colocando, eu sei qual será a resposta, mas eu acho que é importante essa provocação, até para que a gente possa clarear um pouco o telespectador num assunto tão importante. Digamos, você tem uma cota hoje da lei, que nós sabemos, dessa participação desses portadores de necessidades especiais. Agora, o que eu pergunto, essas pessoas, elas têm um apoio psicológico, muitas vezes, nós sabemos que é uma questão muito delicada, não é isso? Muito. Então você dá um espaço à sociedade, você inclui e deve tratar o deficiente dessa necessidade de uma forma igualitária, entretanto, você precisa dar a ele também um apoio psicológico. Sem dúvida. Então eu quero ouvir isso de vocês, mas não agora, eu vou chamar um pequeno intervalo e nós vamos falar um pouco a respeito dessa importante inclusão, tá? Tá certo. Eu quero você comigo no 2379-4733. Eu vou chamar um pequeno break. Nós estamos falando de um tema interessantíssimo. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Os direitos das pessoas com necessidades especiais. Ligue, fale o que você acha. E eu também quero fazer uma pergunta a você para que você possa responder sim ou não. Você concorda realmente com este projeto do governo que pretende acabar com as APAES ou com essas ONGs que realmente colaboram de forma efetiva na prática? Então ligue, diga apenas sim, eu concordo, não, eu não concordo. Então ligue e dê a sua opinião. Voltamos já já. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito pesado, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão.
Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Aliás, existem tantas mudanças nas leis, existem leis aqui, como nós dizíamos na questão, que não são aplicadas. Para você ter uma ideia, houve modificação na lei. O tratamento hoje, definição de forma clara, não são mais pessoas com necessidades especiais, mas sim pessoas com deficiência. Para se ter uma ideia, exatamente são as definições da lei. Então, o trato é pessoas com deficiência. Isso é muito interessante. Então, cabe aqui o esclarecimento, como hoje consta no texto legal. Eu falava aqui, estou conversando com a doutora Alice Afonso. Ela é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Santo André. E também o doutor Bruno Leonardo, ele faz parte da mesma comissão com a doutora. Eu falava aqui, antes do break, a respeito da questão do apoio psicológico e até um acompanhamento. Existe uma cota legal hoje que muitas pessoas com deficiência, elas ingressam nas empresas, em órgãos públicos, e por vezes elas não conseguem se adaptar àquela função em razão do seu problema congênito. Nesse sentido, eu perguntava se existe uma lei para que possa atender estas pessoas com apoio psicológico, para que exista uma maior inclusão dentro daquele aspecto do trabalho. E ela vai falar a respeito disso. Doutora Alice. É o seguinte, quanto às cotas, por exemplo, nas empresas, existe um problema bastante sério. Por quê? Não é só colocar o deficiente lá. Esse deficiente tem que ser preparado para ir trabalhar. Nós, por exemplo, nós temos um projeto que nós precisamos de um apoio financeiro para pôr esse projeto, né, para movimentar esse projeto. Mas o nosso projeto é o seguinte, a gente não admite que qualquer deficiente vá lá só para preencher cota e ficar sentado lá. Não, ele tem que estar preparado para isso. Então, nosso projeto tem quatro fases. Na primeira fase, ele vai ser analisado por um psicólogo, para ver se ele tem a capacidade de desenvolver um trabalho ou não. Se ele passar nessa fase, ele vai ter uma experiência de conviver socialmente com as pessoas. E ele vai ter dança, capoeira, vai começar também a se mover melhor. E quem faz essa avaliação? Uma psicóloga que está no nosso projeto. Em seguida, eles vão, os que ficaram, que se deram bem na segunda fase, eles vão para uma terceira fase de convivência mais social. E na última fase, eles vão para a empresa que está pedindo, mas o pessoal da empresa ele vai ter esse acompanhamento psicológico. O pessoal da empresa que vai trabalhar com ele também vai ter um preparo, porque é preciso que eles saibam receber e não tenham essa barreira atitudinal. Então, o nosso projeto tem isso e tem que ser preparado. Tem empresas que dizem por aí, que isso aí eu não tenho, já conversei com alguém que tem certeza disso, eles colocam o nome eles põem o deficiente lá, mas só para fazer parte da folha. Depois ele não trabalha, fica em casa, só para cumprir as cotas. Mas não existe inclusão. Mas eu, por outro lado, conheço empresários que querem colocar os deficientes para trabalhar.
Tem muita gente abrindo esse caminho. Só que o deficiente também é meio assim, eu quero ganhar tanto. Não, mas não é assim. Não, mas isso não tem que cumprir a cota. Então, existe também esse problema. Então, eles têm que ser muito bem preparados para ir para uma empresa. Não é só cumprir a cota. Então, e dentro desse Agora, projeto que eu falava, do aspecto psicológico. Mas nós precisamos de patrocínio para esse projeto. O problema é o deficiente vai até a empresa, aí chega lá e fica excluído, não do trabalho em si, mas pode ficar excluído também da convivência com os colegas de trabalho. É por isso que eles têm que ser treinados. O tal do bullying. Por isso que os outros colegas de trabalho também têm que ser treinados para receber bem esse deficiente. Porque, de modo geral, as pessoas vê o deficiente e já falam assim, opa, é deficiente, eu não vou chegar perto. Como se fosse contagioso. Ser deficiente não é contagioso. É uma coisa que acontece. Todos estamos sujeitos. Então, e dentro desse viés é exatamente a minha preocupação. Você coloca lá a cota, mas as pessoas que estão lá, seja qualquer atividade de uma empresa ou funcionário público, funcionarismo público, aí você coloca aquela pessoa lá naquele lugar, mas você não tem um aparato necessário para ela, não diria nem estrutura física, não tem. Mas a compreensão dos companheiros Por isso que tem que ser mesmo, tem que desenvolver mais esses projetos desse tipo, sabe, que para ser verdadeiro, porque a lei não é verdade, é um texto, mas na verdade ela não é cumprida como deve ser. Por isso os nossos projetos atualmente são voltados para essa conscientização. Só para conscientizar. E as escolas? E essa conscientização nas escolas? As escolas é uma outra coisa. O Bruno está com um projeto aí de levar a nossa comissão para as escolas. E acho muito legal. Fala desse projeto. Nós estamos desenvolvendo um projeto que é fazer uma espécie de palestra com as crianças. Nessa palestra vai os deficientes explicando o que aconteceu, se já nasceu assim ou se aconteceu alguma coisa, como querem e devem ser tratados, como uma pessoa normal. E a ideia, uma das coisas dessas palestras é o seguinte, é conscientizar sobre as vagas reservadas para os deficientes, que consiste no seguinte, marcar no tempo quanto tempo uma pessoa que não tem deficiência nenhuma demora para entrar e sair de dentro de um carro. E quanto tempo uma pessoa com deficiência demora também para entrar e sair do carro. Aí a pessoa vai ver realmente a diferença. Porque eu abro a porta, você entra e fecha a porta. E a pessoa que usa cadeira de roda, por exemplo? Muitas vezes precisa até de um terceiro para ajudá-la. O porquê? Mas precisa ter uma vaga tão grande para um deficiente? Precisa. Precisa sim. Você andando, você super bem, você vai lá, você consegue se ajeitar, entra de ladinho no carro, mas entra. Um deficiente vai ter que colocar a cadeira do lado da porta, vai ter que abrir a porta do veículo totalmente, vai ter que colocar a cadeira do lado, vai ter todo um esforço. Para as crianças começarem a tomar o contato com o deficiente, dessa forma, vendo também, desde o início, desde pequenos, porque assim eles vão se habituando. E quando crescerem, eles já não vão ter essas barreiras atitudinais. Não vai precisar ir lá e chamar a atenção do adulto. E a criança sim chama a atenção do adulto. Mas acontece o seguinte, o deficiente para ir para uma escola de inclusão, como todo mundo fala, inclusão. Não existe inclusão do jeito que está acontecendo, não existe inclusão. Essa inclusão não existe. Então o que acontece? Aqui em Santo André, felizmente aqui em Santo André tem uma coisa muito legal, que as escolas municipais têm a obrigação de colocar um cuidador para acompanhar o deficiente durante o tempo de aulas. Então, existe até um processo aí, eles fazem um treinamento, se inscrevem e tal, e são contratados pela prefeitura para acompanhar o deficiente lá dentro. Precisa, porque ele tem que ir ao banheiro, ele tem que fazer as necessidades, alguma coisa assim, ele precisa de um cuidador. Só que os cuidadores não estão ficando lá. Então, aí vamos fazer uma pergunta interessante. Hoje nós temos uma cidade do tamanho de Santo André, uma metrópole. Quantos cuidadores nós temos hoje?
Então, até uma reunião do CONDEF que a gente teve, a gente estava falando com a secretária de Educação do município, aproximadamente foram contratados 69. Salvo engano. 69. Salvo engano. Pela lógica, então, são 69 pessoas com deficiência que não é. Não, eles vão cuidar das pessoas com deficiência. Sim, mas 69 vai dar para cuidar dessas pessoas todas? Nas escolas? Mas eles nem têm ido mais, né? Agora sobraram acho que quantos? 10, 12? É isso que acontece. É muito complicado porque eu não quero falar sobre política porque eu não me envolvo com política, mas na gestão passada eram assim, terceirizados. Agora são concursados. Boa parte desses concursados, que foi um concurso antigo, já arrumaram outros empregos ou passaram em outros concursos e não querem partir para esse. Aí às vezes não consegue suprir nem essas 69 vagas. Entendi. Agora eu tenho uma notícia boa. Vamos na notícia boa. Nas escolas estaduais não existe... Perdemos os cuidadores. Vamos na notícia boa, né, Alice? Os cuidadores ainda. Assim, boa vontade do ser humano tem. É que assim, parece que não está funcionando tão bem como deveria. Como a doutora Alice ia dizer agora. No Estado, não tem. No Estado não tem essa obrigação de se colocar o cuidador, mas para todo mundo que esteja ouvindo e que esteja com esse problema, eu quero dizer o seguinte: procura a OAB, nós vamos indicar a Defensoria Pública. Defensoria Pública vai entrar com uma petição, vai entrar em juízo pedindo... Sendo menor de idade, vai entrar com ação na Infância e Juventude, exigindo que o Estado cumpra a lei. Que a lei determina que tem que ter esse cuidador. O primeiro... Eles e ganha, eles têm que colocar mesmo. Tá. Então, dentro dessa realidade, hoje que nós vivemos, não somente Santo André, mas eu diria todo o Brasil, especificamente, vamos falar da nossa região, como que vocês veem esse projeto de lei do senador lá, José Pimentel? Talvez não foi tão bem explicado para a sociedade, creio eu, que a visão dele é que era uma outra tipo de visão, que o Brasil faz parte da Convenção da ONU, de pessoas, né, pessoas com deficiência, que deveria ser feito um grande centro de atendimento, de uma progressão até 2015. O que se entendeu, e hoje foi objeto, e foi notícia até num jornal, que iria acabar com a PAI, né? Que é a primeira grande impacto que teve. Tivemos mobilização da PAI na região, no interior, está sendo feito um abaixo-assinado para se chegar a Brasília com mais de 50 mil assinaturas. Dentro dessa deficiência do nosso Estado, como que vocês veem esse projeto de lei? Olha, eu vejo da seguinte maneira, pedindo a Deus que a intenção desse senador seja uma intenção honesta, uma intenção verdadeira e não extremamente política. Porque, como você disse, vai aparecer lá no exterior, não sei aonde, olha o Brasil, que maravilha. Porque a intenção dele, não sei se é legítima ou não, é que o governo assuma toda a responsabilidade com relação ao deficiente, dando tudo que for possível. Ele tem assim umas ideias muito, muito boas. Quer dizer, o governo vai dar isso, ceder isso para os deficientes. E vocês acreditam nisso? Pois é, o medo é esse. O que acontece? Se isso for verdade, se o governo realmente fizer tudo que ele... Porque aí ele começou a receber até algumas sugestões de o que o governo pode fazer pela OAB, né? Pelas pessoas com deficiência. E ele recebeu mesmo muitas sugestões nesse sentido. E muitas críticas. Então, com isso, quer dizer, as APAES e as outras entidades afins, elas ficariam sem, né, todo mundo teria que se fechariam. Mas a gente sabe que a lei é linda, como a gente acabou de falar aqui com você, é linda, maravilhosa, mas não é cumprida. Então, por que tirar
das APAES, por que querer fechar tudo para o governo assumir? Ele não vai assumir. Não vai. A APAE hoje, eu não tenho, veja bem, eu não sou aqui advogado da APAE, hipótese alguma, eu sou cidadão. Não, a gente tem que fazer um reconhecimento não somente da APAE, sem dúvida, mas da Sociedade Pestalozzi. Você tem as ONGs aqui do nosso município, que desenvolvem um trabalho competentíssimo a respeito dessa questão. Não existe essa possibilidade de realmente se tirar hoje. Porque se você, é aquilo que se você pega uma criança hoje que recebe uma assistência da APAE e dessas grandes instituições, é humanamente impossível, e eu digo isso, nós falávamos aqui a respeito do bullying nas escolas, nós falávamos a respeito do preconceito real que existe, não precisa nem ser de criança para criança. Nós falamos aqui a respeito das próprias pessoas que não são adaptadas dentro do local de trabalho, que estão ali pela cota de lei. Então é uma situação muito complicada. Então eu vejo realmente... creio que se esse projeto for aprovado nas duas câmaras, e agora por último no Senado, a presidente Dilma ela tem que estar sensível a essa situação. Eu falava até na minha chamada, não é verdade? Sabe, eu não sei bem qual é a posição da presidente Dilma. Hoje eu ouvi alguém dizendo que ela disse que absolutamente jamais pensou em fechar a PAI e tal. Mas isso eu não sei se é um jogo político, não estou entendendo. Acontece o seguinte, nessa que eu te falei que teve esse evento lá da Universidade Federal, no intervalo intervalo que eles tinham lá, eu convidei um balé, não é balé, é um grupo de dança da PAI. Você não tem ideia, o povo que estava lá, que assistiu, vibrou. Nunca eles imaginaram que as crianças da APAE poderiam fazer aquele grupo de dança maravilhoso. Você entendeu? Isso é sensibilização, isso é fazer. E eles têm tudo isso lá na APAE. Eu não acredito que alguém vá fechar essa APAE. Não... Mas tá bom. Nós vamos torcer para não acontecer. Alice, eu tenho aqui, e Bruno, uma participação aqui de uma telespectadora, mas antes eu quero que você ligue. Eu já tenho várias votações a respeito da questão do fechamento desse projeto aí do governo, aí do senador, né, que está no Senado. Já tem 4 votos não, que não estão gostando desse projeto, e apenas um sim que é favorável. Então você liga, se você realmente quer votar, olha... eu não sou a favor desse projeto do senador a respeito aí do fechamento da APAE, dessas entidades, achando que realmente não tem condições do governo assumir essa responsabilidade. Então eu quero a sua ligação. Diga não a esse projeto ou diga sim a esse projeto de uma forma muito democrática. Então a votação já está aqui, mas você continua ligando. A Fernanda aqui da cidade de Santo André. Fernanda, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação, toda a sua família. Ela pergunta aqui para os dois como funciona a adaptação ou adaptações para pessoas especiais nas escolas. E se as escolas têm pessoas preparadas para auxiliar os professores. Grande abraço para você, Fernanda. Nós falávamos sobre isso há pouco, que são os cuidadores. Porque um professor vai lá, recebe o aluno deficiente na sala, e determinadas deficiências ele não pode, por exemplo, sair da sala de aula o professor para levar o aluno no banheiro, por exemplo. Quem tem que levar é o cuidador, para não prejudicar, inclusive, os outros que também não têm nenhuma deficiência. Aí é que está. No estado, nas escolas estaduais hoje em Santo André, só entrando na justiça. Nas escolas municipais, algumas têm alguns cuidadores. Eu já recebi muitas professoras. Bruno, só um minuto, Alice, eu acho que esse ponto é interessante. Você falou só entrando na justiça. Aí você entra na justiça e consegue uma liminar. Liminar. Né? Sim. Mas aí e essa criança na adaptação do seu convívio, como é que fica? Não é duro? Talvez nem se sinta uma pessoa. Sabe por quê? As professoras não estão preparadas. Eu já recebi uma porção de professores já falar comigo. Elas ficam em pânico, elas não sabem lidar com o deficiente, principalmente com o autista. Então, existem os autistas bonzinhos e os outros mais assim, sei lá. Elas não têm, ficam nervosas, tiram licença, porque elas não têm condição de seguir lá dentro.
Então, também não é só um cuidador que tem que ter, porque antigamente, e a lei também obriga que as escolas tenham uma pessoa especializada para acompanhar o deficiente nas escolas. Não, agora são cuidadores que fazem um concurso lá, não sei como, não precisa ser especializado. Esses, mesmo que tenha esses, não é o suficiente, porque eles, como ele falou, eu tenho que levar no banheiro, sabe, não é assim. Tem que ser especializado para saber lidar. Por exemplo, quando um autista ou alguém tem um surto, dentro a professora fica mais surtada ainda. Dá para você entender? Então isso aí tem que ser muito, é muito sutil isso. Mas tem que fazer muito certinho. Porque senão não dá tempo, não dá... Voltando em um outro assunto, falar sobre as APAES agora, né? Tá assim, querendo tirar do terceiro setor parte dos cuidados com os deficientes, mas não consegue cumprir nem o que já era para estar fazendo. Como que vai querer tirar da APAE ou das outras ONGs o que elas fazem? Como que vai absorver? E aí que tá, quando você fala numa instituição do porte da APAE, e você não fala de uma população que ela é estática, né? Então ela tem um crescimento, ela tem várias faixas, né? Ela tem várias... Você pega uma criança numa idade infantil, depois ele vai passando para uma outra idade, até chegar na adolescência. Então tem várias adaptações para se realmente atender essa questão dessa pessoa deficiente, né? Então isso é fundamental. Mas ó, eu quero aqui, o programa está chegando no final, eu quero só falar então eu vou te passar já para você fazer, quero que você faça as suas considerações, mas antes eu vou falar com a Fernanda. Ela tem uma pergunta, vamos ser breve. Fernanda, ela pergunta de novo, como está a situação do Nananasa, deve ser isso? Nanasa, e se só para as pessoas, se só funciona para as pessoas de Santo André? Quem responde? Não, eu não acho, não é só de Santo André, não. O Nanasa... do ABC. O Nanasa atende pessoas do ABC e de São Paulo. De São Paulo também. Só que também é gerido, é tudo por uma ONG. É pela CID, não é? Não, o projeto é da CID. Não é uma ONG, mas é uma instituição, né? E o Nanasa passou... É fantástico esse projeto, maravilhoso. É a natação adaptada. Ai, que maravilha. Um dia você natação adaptada. Eu vou estar lá. Eu quero que você me convide. O Ivan é uma pessoa fantástica. Ele é que coordena tudo isso. O Nanasa é da prefeitura em termos, porque a prefeitura acho que só cedeu o local e tudo mais. Perfeito. Tanto é que fecharam. Tem uma história. O Nanasa passou um sufoco, porque não tinha dinheiro para manter. Qualquer hora a gente podia até falar. Quem custeava era as empresas, era patrocinado pela empresa, ou seja, por pessoas jurídicas, para todo não mundo, públicas. Sim. E perdeu parte desse patrocínio e teve que fechar as portas por um tempo. Mas foi reaberto, graças a Deus. Tá tudo bem. Inclusive eu queria mandar um abraço ao meu amigo Zeca, O Zeca, nós vamos falar do Já você manda para ele, vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Eu quero agradecer você que ligou, nós temos aqui, olha, 6 votos que não concordam com esse projeto e 2 favoráveis. Parabéns a vocês pela participação de forma democrática. O meu programa funciona desta forma. Muito obrigado por vocês terem participado. E também você, Fernanda, que esteve comigo e fez uma pergunta muito objetiva. Suas considerações finais e depois também para o Dr. Bruno. Nas considerações finais, eu quero só citar 3 minutos, rapidinho. Citar todos os nossos amigos que estão trabalhando com a gente. Além do Bruno, eu queria agradecer a todos que estão na nossa comissão. O Anderson Damasceno, a Cláudia Giovânia, que é da Método, a Elza, que é da Método, Mafalda, querida, maravilhosa, todo mundo ama a Mafalda, é a mãe de deficiente, Marisa Conder, que é doutora OAB, a Márcia, que é da Sociedade Civil, o Renato, que é o advogado também. Agradecer também o Zé Carlos Bueno, que é o Zeca, que é o nosso cadeirante, que era para vir aqui hoje, mas ele estava doente. O Ivan da Nanasa, que é fantástico, faz parte da nossa comissão. Agradecer a doutora Simone Fusari, que é a diretora de todos
todas as 50 comissões. Um abraço para você, Simone. Um abração para Simone e para Lúcia Machado também, que nos ajuda muito. E agradecer esse trabalho que estão tendo com a gente também. Era essa mesmo. Suas considerações do programa. Sim, né? Quero agradecer ao pessoal que acompanhou o programa. Lembrar que o programa acaba, mas a luta continua, porque... Agradecer a você, principalmente, fantástico, que abriu esse espaço. Você não sabe o bem que você nos faz quando nos convida para cá. Obrigado por ter aberto esse espaço para a gente. Eu quero agradecer a você pela sua participação, o Bruno, o Dr. Bruno, um colega advogado, por esse trabalho brilhante que você desenvolve. E a você, minha amiga, de coração, você sabe, como eu sempre falo isso, eu sou muito autêntico nas minhas palavras. No início do meu programa eu fiz uma colocação à sua pessoa dizendo que você é uma grande mulher. E realmente você é uma grande mulher. Obrigada. Pela contribuição que você dá, não só à nossa sociedade andreense, mas para todo o Brasil, como sendo o exemplo, né? Obrigada. Porque você semeia com amor. E quando você semeia com amor, você recebe com amor as coisas, né? Então, nada melhor que você receber um sorriso, né? Então, estar com você hoje e receber, e olhar para você e receber esse sorriso, para mim, me deixa muito feliz, tá? Obrigada. Obrigado, minha amiga. Obrigado mesmo. Eu te agradeço. E a todas essas pessoas que estiveram comigo no meu programa Dr. Cristiano para você, inclusive na citação aqui, de forma bem objetiva, da doutora Alice, eu quero deixar uma mensagem para essas pessoas e para todas que estão me assistindo. A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar. Pense sempre nisso, você é livre para voar. Um grande abraço e fique comigo nas reprises do meu programa.